Olá, vamos a mais uma aula sobre números decimais. Nessa aula nós vamos trabalhar três operações: adição, subtração e multiplicação. Teremos uma próxima aula onde nós trabalharemos a divisão, que envolve regras diferenciadas, mais regras, então a gente vai ter uma aula específica somente para divisão. As operações de adição, subtração e multiplicação nós vamos trabalhar com regras também e vamos fazer alguns exemplos sobre cada uma delas para a gente ficar craque nessa resolução. Então vamos lá? Números decimais, adição, subtração e multiplicação. Então a adição e a subtração, elas vão ter regras, que vão nos possibilitar resolver de uma forma bem simples essa operação. E a regra é muito clara. Ela diz o seguinte: nós vamos somar ou subtrair parte inteira com parte inteira, décimos com décimos, centésimos com centésimos, milésimos com milésimos e assim sucessivamente. Então, em outras palavras, o que resume a regra de adição e subtração é: quando você vai montar a operação, você sempre colocar vírgula debaixo de vírgula, indiferente de quantos termos você tenha, na adição principalmente aqui, você colocar sempre vírgula debaixo de vírgula e acrescentar zeros, aqueles zeros inúteis que nós falamos lá nos conceitos, para igualar essas casas decimais. Então aqui nós temos um exemplo, olha só, nós temos 65 centésimos, 0,65, tem duas casas decimais, e nós queremos somar com 0,792, 792 milésimos, que tem três casas. Então nós vamos tomar o primeiro passo, colocar vírgula debaixo de vírgula. Depois que nós escrevemos esses números, a gente observa que aqui tem duas casas e aqui tem três. Então nós vamos acrescentar um zero após o 5, para igualar essas casas. Igualadas as casas, nós vamos somar normalmente. 0 mais 2, 2. 5 mais 9, 14, vai 1. 6 mais 7, 13, mais 1, 14, vai 1. E aqui o número 1. E a vírgula vai descer na mesma posição em que ela estava. Então, sempre vírgula debaixo de vírgula nas parcelas. E aqui nós vamos descer a vírgula no resultado na mesma posição em que ela estava. Vamos ver aqui um outro exemplo. Olha só, nós temos 1 inteiro e 442 milésimos somado com 2 inteiros e 4 décimos. Outro número que só tem uma casa decimal e aqui tem 3. Da mesma forma que nós fizemos, vamos escrever 1 inteiro e 442 milésimos, o 2 inteiros e 4 décimos, vírgula debaixo de vírgula. Esses dois zeros vão ser acrescentados, então eu acrescento esses dois zeros para igualar as casas decimais. E agora nós vamos somar. Então, 2 mais 0, 2, 4 mais 0, 4, 4 mais 4, 8, 1 mais 2, 3. E a vírgula no resultado desce também na mesma posição. Aqui nós já vamos fazer uma diferença, uma subtração entre o 3 inteiros e 842 milésimos e 1 inteiro e 442 milésimos. Também posicionamos vírgula debaixo de vírgula. Aqui os números têm a mesma quantidade de casas decimais, nós não precisamos igualar casas decimais, e aí vamos fazer a subtração. Então a gente vai ter 2 menos 2, 0, 4 menos 4, 0, 8 menos 4, 4, 3 menos 1, 2. E aqui um detalhe: ficaram dois zeros no final, à direita da parte decimal aqui. Então, quando eu vou colocar a minha resposta, eu escrevo o resultado sem esses zeros. Se fosse dinheiro, eu escreveria um zero aqui. Então, R$ 2,40. Como aqui são números quaisquer, a gente elimina esses dois zeros e vamos escrever 2,4. Aí você pode perguntar assim: professor, e se eu deixar os dois zeros aqui, vai estar errado? Não, errado não vai estar. Só que o usual é sempre deixar sem os zeros. Não que os zeros estarem aqui vai estar errado. Vocês não vão me ver deixar esse zero para vocês numa resposta. Mas se você deixar, não vai ser considerado um erro, mas o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e cancelar esses zeros aqui, principalmente se não for dinheiro, Aqui nós temos um exemplo onde a gente tem
um retângulo e a gente quer calcular o perímetro. Qual que é o conceito de perímetro? Perímetro é a soma de todos os lados. Quando vem uma situação igual a essa, muitos alunos erram porque ele enxerga aqui somente 2 números para fazer a operação, quando na verdade o retângulo ele tem 4 lados, 2 a 2 paralelos de mesma medida. Então, se eu quero o perímetro, eu preciso somar os 4 lados. Então, aqui mede 5,4 metros, aqui também tem os 5,4 metros, embora ele não esteja escrito. A mesma coisa com 3,15 metros. Então, na hora de fazer a montagem, eu vou escrever os 4 números. Então, eu vou ter o 5,4 2 vezes e o 3,15 também 2 vezes. Vamos posicionar aqui vírgula debaixo de vírgula, vamos somar, vamos ter 10,8. E aqui vamos somar 3,15 mais 3,15, vírgula debaixo de vírgula, 6,30. E a gente escreve aqui 6,3. Somando o 10,8 com o 6,3, também vírgula debaixo de vírgula, nós vamos ter 11, vai 1, 7 e aqui 1. E vírgula desce na mesma posição. Então, o perímetro desse retângulo vai ser 17,1 metros. Um outro probleminha, olha só. A distância entre as cidades A e a cidade C é de 85,3 quilômetros. Então, olha, da cidade A até a cidade C tem uma distância de 85,3 quilômetros. Entre essas duas cidades tem uma cidade B. E da cidade B até a cidade C tem uma distância de 10,02 quilômetros. Olha o que está perguntando. Qual que é a distância de A até B? Então, se eu sei a distância total e sei a distância desse pedaço, para eu achar esse outro pedaço, eu vou fazer uma subtração. Então, eu vou fazer 85,3 menos 10,02. Uma casa decimal, 2 casas decimais. Acrescenta um zero para igualar. E aí nós vamos ter 0 menos 2. Vamos ter que fazer uma reserva aqui. Então, deixamos 2, vem um décimo para cá. Então, 10 menos 2 dá 8. 2 menos 0 dá 2. 5 menos 0, 5. 8 menos 1, 7. Desce a vírgula na mesma posição. Então, isso quer dizer para nós que a distância da cidade A até a cidade B é de quantos quilômetros? 75,28 quilômetros. Olha o número 6. Temos aqui uma soma do número 2 inteiro somado com 1 inteiro e 751 milésimos. Cabe ressaltar aqui o que nós já dissemos quando a gente estava falando dos conceitos. O número inteiro ele tem uma vírgula à direita dele. É muito comum o aluno cometer um erro em uma operação como essa, tanto somando quanto subtraindo, de vir com esse número 2 e colocar aqui, debaixo desse último número 1. E não pode. Então, olha, o 2 está aqui, a vírgula está à direita dele. Como é vírgula debaixo de vírgula, o 1 fica debaixo do 2, certo? E aqui nós vamos acrescentar zeros para igualar. Então, não podemos cometer esse erro, certo? A vírgula não está escrita, mas eu tenho que enxergá-la aqui para fazer a operação. Coloquei os números. Como aqui não tem casas decimais, e aqui tem 3, eu vou acrescentar zeros para completar as casas decimais. Então, acrescentei 3 zeros. E aí nós vamos somar 0 mais 1, 0 mais 5, 0 mais 7 e 2 mais 1. Vírgula desce na mesma posição. Então, nós vamos ter como resposta 3 inteiros e 751 milésimos. Realize a operação 7 inteiros e 37 centésimos menos 2 inteiros e 8 décimos. Quem é o minuendo? Os 7 inteiros e 37 centésimos. Vamos colocá-lo aqui. Quem é o subtraendo? 2 inteiros e 8 décimos. Como tenho 2 casas no minuendo e uma casa aqui no subtraindo, eu acrescento um zero para igualar as casas. Agora nós vamos subtrair. 7 menos 0 dá 7. 13, né? Vamos pegar 1 aqui. Então, 13 menos 8, 5. E 6 menos 2, 4. Esse vai ser o resto, ou diferença, né? Que é o resultado da nossa subtração. Agora a gente chega na multiplicação. A multiplicação é uma operação muito simples, só que tem um detalhe que a gente tem que ficar atento na hora de colocar a resposta, certo? Quando a gente vai realizar uma operação de multiplicação de números decimais, eu vou poder realizar essa operação
esquecendo da vírgula, como se eu estivesse fazendo 42 vezes 12. Então, olha, nós podemos operar de maneira semelhante a como se os números fossem números naturais, quer dizer, números sem vírgula. E no final, o que a gente tem que fazer? No final, a gente vai colocar no resultado o total de casas decimais que os dois fatores têm. Então, vamos ver isso aqui na prática. Olha só, eu escrevo aqui o 0,42 vezes 1,2. Não preciso me preocupar em colocar vírgula debaixo de vírgula aqui. Não tem essa preocupação. Vou multiplicar normalmente. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 0, 0. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 0, 0. Multipliquei, ok? Vou continuar o cálculo. 4, 8 mais 2, 10. Vai 1, 5 e aqui o 0. Então, o que vai acontecer aqui no resultado agora? Eu volto nos dois fatores e vou contar. Olha só, o primeiro tem 2 casas decimais. O segundo tem 1 casa decimal. Qual que é o total? 3 casas. Então, quer dizer que no resultado da minha multiplicação, esse resultado tem que ter 3 casas decimais. Então, eu olho da direita para a esquerda, 1, 2, 3, e aí eu coloco a vírgula. Então, eu vou ter 504 milésimos. Olha só, utilizando aquele mesmo retângulo que a gente utilizou na adição, aqui nós queremos saber a área desse retângulo. Qual que é o conceito de área? A área do retângulo ela é calculada fazendo base vezes altura. Qual que é a minha base? 5,4. Qual que é a minha altura? 3,15. Então, área base vezes altura. Então, vou ter aqui área 5,4 vezes o 3,15. Realizando a operação, o que nós vamos fazer? 4 vezes 5, 20, vão 2. 4 vezes 1, 4. E 2, 6. 4 vezes 3, 12. 5 vezes 5, 25. Vão 2. 5 vezes 1, 5. E 2, 7. 5 vezes 3, 15. Somando, 0, 11, vai 1. 10, vai 1. 7 e aqui o número 1. Agora vamos voltar e contar as casas. 3,15 tem 2 casas decimais. 5,4, 1 casa decimal. 2 mais 1, 3 casas decimais no resultado. Então, 1, 2, 3. E aí eu coloco a vírgula. Como ficou um 0 aqui totalmente à direita, posso deixá-lo aqui, mas posso retirá-lo também. A gente vai cortar esse 0 aqui. Então, nós vamos ter aqui 17,01 metros, que é a área desse retângulo. A número 3, uma situação de uma ida ao açougue. Olha só, eu chego no açougue e 1 quilo de alcatra custa R$ 32,00. Se eu comprar 1,5 kg, quanto que eu vou pagar? E se eu comprar 800 gramas, quanto eu vou pagar? Então, o que é feito para a gente achar esses valores? É uma multiplicação. Então, no primeiro caso, 1,5 kg, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 32, que é o preço de 1 quilo, então, quilo e quilo, e multiplicar por 1,5. Fazendo essa multiplicação, olha, 5 vezes 2, 10, vai 1, 5 vezes 3, 15 mais 1, 16, 1 vezes 2, 1 vezes 3, somando 48. O 32, eu não coloquei o vírgula 00 aqui, do real, né? Se eu tivesse colocado, ia aparecer mais zeros aqui, mas eu não coloquei, então não tem casas decimais aqui. Aqui tem 1 casa, então quer dizer que no meu resultado vai ter 1 casa decimal. Só que como isso aqui é dinheiro, eu vou deixar os zeros, então coloco inclusive mais um 0 aqui, R$ 48,00 é o preço de 1,5 kg dessa carne, certo? Agora, e 800 gramas? Eu posso fazer 32 vezes 800? Não. Se eu fizer 32, vezes 800, eu vou estar achando o preço de 800 quilos. Por quê? O 32 refere-se a quilograma. Então, o peso aqui, né, tem que ser em quilogramas também. Então, por isso que a gente faz uma transformação. 800 gramas vai ser 0,800 quilogramas. Como esses zeros eu posso tirar, então 800 gramas seria 0,8 quilogramas. Então, eu vou multiplicar o 32 pelo 0,8, ok? E aí nós vamos fazer, ó, 8 vezes 2, 16, vai 1, 8 vezes 3, 24, mais 1, 25. Como eu não coloquei os zeros aqui do dinheiro,
eu não tenho casas decimais. Aqui tem uma casa. Então, nós vamos ter aqui uma casa decimal, 25,6. Como é dinheiro, eu vou colocar um zero a mais. E aí nós vamos ter que, por 800 gramas dessa carne, eu vou pagar R$ 25,60. No exemplo número 4, nós vamos ter uma situação de uma ida ao supermercado. Nós queremos comprar pacotes de arroz, nós vamos comprar 3 pacotes de arroz de 5 quilos e que custam R$ 12,85. Então, um pacote de 5 quilos de arroz custa R$ 12,85. Quanto pagarei por 3 pacotes desse arroz? Então, nós temos aqui o valor de um pacote, R$ 12,85, é um número decimal, e nós vamos comprar 3. Então, nós vamos fazer a multiplicação de 12,85 vezes 3. Multiplicamos normalmente, 3 vezes 5, 15, vai 1, 3 vezes 8, 24, mais 1, 25, vão 2, 3 vezes 2, 6, mais 2, 8, e 3 vezes 1, 3. Voltando aqui nos dois fatores, aqui tem 2 casas decimais, no segundo fator não tem nenhuma, então 2 mais 0, 2. Então quer dizer que o nosso resultado tem que ter 2 casas decimais. Duas casas aqui, entre o 8 e o 5 nós vamos colocar a vírgula. Então, como resposta, eu pagarei pelos 3 pacotes de arroz R$ 38,55. No exemplo número 5, quanto pagarei por 5 pirulitos se cada um custa 75 centavos? Então, nós temos uma multiplicação de um número decimal também por um número inteiro. Então, nós vamos fazer 0,75 vezes 5. Fazendo a montagem, 5 vezes 5, 25, vão 2, 5 vezes 7, 35, mais 2, 37, vão 3, 5 vezes 0, 0 e 3, 3. 2 casas no primeiro fator, nenhuma no segundo, somando 2 casas. Então, contamos aqui 2 casas, 3,75. Então, como resposta, nós vamos ter que pagarei R$ 3,75 pelos 5 pirulitos que eu vou comprar. Chegamos ao final da nossa aula, trabalhamos aqui então as 3 operações, adição, subtração e multiplicação com as suas respectivas regras. Espero que a aula tenha ficado clara. Vou enviar para vocês sugestões de exercícios para que vocês façam, que a gente possa fixar. Mandem para mim as dúvidas em relação a esses exercícios. Um forte abraço, fiquem com Deus e não deixem de assistir a nossa próxima aula.